Kanji no kouzou, a estrutura do kanji. Toda e qualquer língua originou-se da necessidade de nomear a imagem diante dos olhos com determinado som, a fim de transmitir o seu sentido sem precisar fazer gestos para mencioná-lo. Assim, para os chineses, esta imagem passou a ser chamada de San. Para nós, de montanha. Mais tarde, devido à necessidade do homem registrar sua história sem esquecê-la, inventou a escrita. Assim, mesmo não sabendo sua leitura, San pode ser expressado por um ideograma ou símbolo representativo. Com os tempos, esses símbolos passaram a ser modificados de acordo com a sua necessidade de uso, até chegar à sua forma padronizada que conhecemos nos dias atuais. O kanji é basicamente composto por imagem, significado, forma, seus traços e som, sua leitura. A estrutura do kanji poderá ser alegorizada com uma cebola, da qual é composta por miolo e cascas. O kanji basicamente é dividido em caracteres primitivos, que são aqueles que portam uma raiz representada por ele mesmo, e o som, a sua leitura. Como por exemplo, montanha, sol, lua, árvore. Em seguida, teremos os caracteres compostos. Estes são representados por um núcleo ou miolo que expressa o sentido principal e o som do kanji, também chamado de componentes fonéticos. O miolo será adicionado a cascas, ou seja, os componentes que capacitam a criação de novos caracteres. A maioria dos componentes semânticos não portarão som, mas apenas o significado. O miolo poderá ser representado de várias formas. Existem cerca de 526 miolos, cada qual tem a função de expressar o sentido principal, além de representar a unidade fonética, ou seja, o som de cada kanji. Os componentes semânticos, ou seja, as cascas, também serão apresentadas de variadas formas. Estes são responsáveis pela composição de caracteres variantes. Existem em média de 260 cascas. Tenho certeza que você deve estar pensando que o kanji é mais difícil que a composição de palavras no português, não é mesmo? Por isso estou aqui para provar para você que ambos são compostos pelo mesmo princípio. Observe. Em português, porte é o miolo de uma palavra, ou seja, a parte que expressa o sentido principal da palavra. Tem o sentido de ter em mãos, carregar, etc. No latim, porte foi adicionado a are, o que expressa a ação de portar. No português, chamamos de portar. Para construirmos novas palavras, adicionamos prefixos como in, com o sentido de trazer algo para dentro, mais o sufixo ar, o que expressa a função verbal. Assim temos importar. Adicionando ex, que expressa sentido de movimento para fora, teremos exportar. Adicionando o sufixo su, que significa movimento de baixo para cima, teremos suportar. Se
Se adicionarmos o prefixo in, com o sentido de negação, e o sufixo avel, com o sentido de qualidade, poderemos formar o adjetivo insuportável. Adicionando o prefixo trans, que significa movimento através de, mais o sufixo ar, teremos o verbo transportar. Adicionando apenas o sufixo a, teremos a construção do substantivo porta, porta-retrato, porta-níquel. Se adicionarmos o sufixo dor, com o sentido de agente da ação, construímos então o substantivo portador. Adicionando o sufixo fólio, que expressa o sentido de folha, teremos então portfólio. Com o sufixo il, ao sentido de qualidade ou estado, teremos o adjetivo portátil. A construção do kanji não é diferente. Observe. Na antiguidade, aquele que portava, representado pelo caractere mão, terras ou dotes, era apenas o posto governamental do país. Hoje, chamamos de prefeitura. No entanto, esses postos passaram a ser controlados pelo budismo, o que fez mudar a conotação para templo budista. Originalmente lido em chinês como ji, e significava portar. Mais tarde, elegido para representar o sentido de templo budista, passou a ser lido pelos japoneses como terá. O miolo ji, adicionado ao componente semântico mãos, significará o sentido de portar. A leitura chinesa deste kanji é ji graças ao miolo, ou seja, o componente fonético, e será lido em japonês como motsu. O miolo ji, adicionado ao componente semântico sol, significará o sentido de tempo. A palavra tempo originalmente vem de templo, devido ser no templo o local onde portava o sino para as badaladas conforme a mudança das horas. A leitura chinesa deste kanji também é ji, graças ao miolo, ou seja, o componente fonético, e será lido em japonês como toki. O miolo ji, adicionado ao componente semântico pessoa, significará o sentido de serviçal, ou seja, aquele que trabalhava em prol e defesa do templo. A leitura chinesa deste kanji também é ji. E a leitura japonesa será samurai. O miolo ji, adicionado ao componente semântico juramento, significará o sentido de poema, ou seja, os juramentos eram realizados através de poemas que expressavam aquilo que o ser portava em seu coração. A leitura chinesa deste kanji também é shi, graças ao miolo, o componente fonético. A leitura japonesa será uta, o que expressa poemas ou cânticos. O miolo ji, lido aqui como tai, adicionado ao componente semântico via, significará o sentido de aguardar, ou seja, qualquer atividade realizada no templo era necessário aguardar, desde aguardar na fila para entrar até esperar pelo andamento de algum processo. A leitura chinesa deste kanji é especial, tai, componente fonético, e a leitura japonesa será matsu, aguardar. O miolo ji, adicionado ao componente semântico boi, significará o sentido de especial, ou seja, diz respeito à criação bovina diferenciada. Dizia-se que o boi era
criado nas dependências do templo e era especial, pois era utilizado em ritos de reverência, em especial ritos de oferenda. Assim, este kanji significará especial. A leitura chinesa deste kanji também é especial, como o sentido diz, toku. Em japonês será lido como oushi, espécie de boi, ou hitori, seleto. O miolo ji poderá também ser lido em chinês como to. Adicionado ao componente semântico bambu, terá o sentido de pergaminhos de bambu, o primeiro material portátil para escrita. Este era confeccionado com várias tabuinhas de bambu cortadas do mesmo tamanho. To tem o sentido de idêntico. A leitura chinesa é to e a leitura japonesa será nado, o que significa etc. A fim de facilitar o aprendizado da composição do kanji, as cascas, ou seja, os componentes semânticos, serão divididos por categorias e sentidos de cores. As categorias são divididas em numerais, partes do corpo, movimento das mãos, movimento dos pés, posições do corpo, nome de pessoas, objetos sagrados, construções, armas e ferramentas, animais, plantas e, por fim, natureza. E o miolo, os componentes fonéticos, serão apresentados pela cor branca. Observe agora como o kanji será apresentado. Por fim, entendemos então que o kanji é composto pelo miolo, componentes fonéticos, função de raiz do sentido principal e leitura do kanji, e pelas cascas, componentes semânticos, unidades de sentidos que apenas completam o sentido do miolo. A partir da construção de um miolo, formam-se novos caracteres, apenas com a adição de novas cascas. O miolo é a parte mais importante do kanji, pois porta o sentido principal de cada caractere, além de representar também a unidade fonética, ou seja, a parte que porta o som do kanji. Na próxima aula, veremos sobre leituras chinesa e japonesa.